Bom, gente, como eu falei, eu acabei de de passar para vocês a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, como eu falei, como o Zaffaroni fala, né? A questão criminal, para entender a questão criminal, a gente tem que entender as demandas por ordem, né, de uma determinada sociedade, em um dado momento, em um contexto geopolítico também. Então, assim, a Escola de Chicago, eu falei isso na aula 4, no final da aula 4, quando eu vou explicar a Escola de Chicago, ela atende a um momento histórico de pós-crise de 29, tá, do keynesianismo, num estado de bem-estar social, de uma ideia de intervenção estatal na economia, de modo a gerar emprego e gerar um consumo, um aquecimento do capitalismo devido à crise de produção a crise de 29, e num contexto de alta imigração para Chicago, né? Um crescimento da cidade de Chicago absurdo, jamais visto na história, um crescimento de um foco populacional, de um crescimento assim jamais visto, uma aglutinação de pessoas mesmo, digno da sociedade de massas, né? do momento aí da segunda revolução industrial, né, na criação de um parque industrial também em Chicago, atração aí a fuga da Europa também, da perseguição europeia para Chicago, né, para os Estados Unidos no geral, a migração do negro sulista para Chicago. Então mais ou menos esse é o momento histórico que a gente está vivendo, um momento de bem-estar social e uma necessidade de integração de uma sociedade que é composta por vários grupos sociais, vários imigrantes, enfim, várias subculturas. O que acontece? Essa foi a solução dos Estados Unidos, certo? Porque tinha desemprego, inflação. Aqui não tinha problema relativamente não tinha problema de ter perdido na guerra, mas o que tem aqui na Europa? Os países do eixo que perderam, né? Perderam a Primeira Guerra Mundial, né? A questão da disputa o Congresso de Berlim também, a disputa, o fatiamento da África, uma guerra, um problema entre as superpotências por questões de fatiamento da África. Enfim, isso foi um pouco antes, né? Eu estou indo e voltando. Mas os países que perderam a Primeira Guerra Mundial, a crise atingiu a Europa inteira também, a crise de superprodução de 29, tá? Desemprego galopante. E aqui, no final do século XIX, a gente já tinha visto Garofalo, Ferri e Lombroso, que são teorias eugênicas, né? De inferioridade. Teorias eugênicas. Qual foi a solução adotada? Eliminar os inferiores, né? Aqui adotou-se, principalmente na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha também, adotou-se a estratégia da segregação. Aqui a ideia era a integração. Os sociólogos pensavam qual a melhor forma de integrar a sociedade, e aqui, muito marcado por pensamentos de juristas, né? Uma questão de eliminar mesmo pessoas que seriam consideradas inferiores, né? E o nazismo ele sobe falando o quê? Prometendo emprego e combate à corrupção.
Lembra de alguma coisa para vocês disso? Foi assim que o nazismo sobe. Perigoso, porque ninguém... tem um filme chamado Ele Está de Volta, muito bom, acho que Ele Está de Volta, que é a simulação do Hitler voltando, né? E assim, é engraçado porque as pessoas não acreditavam no que ele falava, e as pessoas não tinham a dimensão de que aquilo era muito sério que ele estava falando. Aquela proposta dele era muito séria, não era uma brincadeira. Ele nasceu, a visão da população naquela época era uma visão jocosa mesmo, igual fazem com o Bolsonaro. Olha, é isso aí e tal. É quase uma festividade, mas não consegue entender a seriedade que é e as consequências da implementação desse programa. Então o cara não era levado a sério, era levado na questão mais jocosa mesmo. E as pessoas não estavam se atentando que aquilo era um perigo. E aí tem a questão da banalidade do mal. Não vou entrar na análise específica desse momento. O que eu quero falar é o seguinte: depois do Holocausto, a galera parou para pensar lá na Europa e falou, tem alguma coisa de errado, né? Morreu muita gente. E aí surge aquele movimento pós-Segunda Guerra Mundial de especificação de sujeitos de direito, né, que a gente vai ver nos direitos humanos. Surge o direito internacional dos direitos humanos, né, vários tratados, PIDCP, enfim, PIDESC, vários tratados de direitos humanos para tentar dar uma amenizada nesse horror, né? E assim, existe uma questão também do positivismo jurídico que ele foi adotado pelos estados fascistas. No sentido de que o direito é diferente da moral, então não pode ter uma regra injusta. Então a criminalização da homossexualidade era plenamente aceitável pelo positivismo jurídico, né? A lei aceita qualquer conteúdo, contanto que observe o critério de validade da norma, né? Segundo o Kelsen. Então, e aí assim, o positivismo jurídico, o direito, não foi suficiente para frear as barbaridades, e na verdade ele não foi só suficiente. A questão não é nem só não ter servido como freio, mas como ele serviu de mola propulsora. E não precisou se alterar muito o ordenamento jurídico para se exercer esse tipo de poder genocida, né? Então, poucas alterações estatais, observando critérios de validade, enfim, a questão da República de Weimar, a Constituição de 19, se eu não me engano, ela não foi muito alterada. Então o que acontece? O ordenamento jurídico ele serve para... Ele é uma caixa vazia que você coloca o que você quiser. Então há aqui uma volta ao justnaturalismo, uma certa volta, né, ao justnaturalismo. Trazendo muito pelos direitos internacionais dos direitos humanos, tá? E aqueles tratados todos pós-Segunda Guerra. O que acontece? Surge na Europa Filippo, eu acho que é isso, ou 2 P's ou 2 L's, deixa eu ver aqui. 2 L's. Filippo Grammatica. Mas quem vai realmente levar isso a cabo, a nova defesa social, é o Marc Ancel. Por que é importante esse livro Nova Defesa Social? Porque o René Ariel Dotti, aqui no Brasil, vai ler esse livro e é basicamente ele que vai fazer a LEP, tá? A LEP é baseada na Nova Defesa Social. A LEP brasileira é baseada na Nova Defesa Social.
Vamos lá, vamos desenvolvendo. Então, há uma questão do justnaturalismo, tá, versus positivismo jurídico, que houve um embate aí, né? O que acontece? Os horrores do Holocausto mostraram para os juristas que não se pode levar as últimas consequências a questão do tratamento do delinquente, né? Porque levou justamente à prevenção especial negativa, que é a eliminação, né? Então, o que acontece? Qual é a grande proposta da nova defesa social do Marc Ancel? É a primeira vez que aparece defesa social como algo construído teoricamente, tá? Qual é a proposta? Defender a sociedade do crime, preservando os direitos humanos do criminoso. Qual é a proposta fundamental? Ressocialização. Nesse sentido, ele trava um embate muito forte com os retribucionistas, com a retribuição. Ele fala que a retribuição ela é uma mera vingança, que ela não faz sentido. A retribuição, se vocês lembrarem bem, na segunda aula que eu dei, a retribuição é típica dos sistemas liberais, né, do século XVIII, né, que são afirmadas o princípio da legalidade, que a burguesia toma o poder e fala que a pena tem que ser proporcional ao dano cometido, e daí o princípio da retribuição, né? E aí ele vai criticar duramente a questão da retribuição, tá? É um embate feroz aqui, tá? E ele vai falar que a função da pena é basicamente ressocialização, para defender a sociedade da reiteração criminosa. E ele vai trazer a ideologia do tratamento. Ele vai retomar a questão dos positivistas biológicos, que deram justamente na eugenia. Ele retoma a questão do tratamento do delinquente com uma roupagem de direitos humanos. É basicamente isso que ele faz, né? E a ideologia do tratamento, o que é? E aí eu estava lendo o livro, é engraçado, que ele fala o seguinte, que a pena seria um direito do condenado, do criminoso, porque ele envolve tratamento, ele tem o direito de ser tratado para ser ressocializado. Então a pena seria um direito do criminoso e um dever do Estado. Aqui entra vocês devem ter estudado isso em direitos humanos, a especificação dos sujeitos de direito. Como eu disse, o Marc Ancel, ele foi influenciado tanto pela ideologia do tratamento dos positivistas biológicos, tá? Quanto pela ascensão dos direitos humanos. É engraçado porque a individualização da pena, ela tem um correlato com a especificação do sujeito de direito.
Porque a especificação do sujeito de direitos é o seguinte: não se olha mais o ser humano em abstrato, e sim o ser humano em concreto, com as suas debilidades, com as suas especificidades. Então já não é mais o homem, é a mulher, é o homem negro, é o trabalhador, então é o deficiente. Então vão se especificando direitos para seres humanos específicos, concretos. E essa especificação do sujeito de direito, vinda justamente nesse momento do pós-Segunda Guerra Mundial, tem tudo a ver aí, no meu olhar, com a individualização da pena. Por quê? Porque não é um sujeito abstrato que comete o crime e que recebe uma retribuição pelo crime. É um sujeito concreto que praticou o crime X e tal, e que vai ter a sua pena individualizada conforme as suas necessidades de tratamento. Então ele pega um pouco da especificação dos sujeitos de direito para falar da individualização da pena, a especificação do indivíduo criminoso que vai ser tratado. E aqui entra a questão da individualização da pena, muito, muito importante na LEP. Tá? E a LEP é toda da ideologia da defesa social, que é a reintegração, ressocialização. Vocês pegam a exposição de motivos dela, é defesa social pura. E o René Eldott, ele fala na exposição de motivos justamente que ele declara, olha, a LEP foi baseada na defesa social do Marc Ancel. Então, é essa a ideia, né, de tratamento, de ressocialização e uma luta, né, com a retribuição. Isso aqui geralmente eu dou em teoria da pena, mas aí já deram teoria da pena, não vou me alongar muito. O que acontece? Esse embate aqui, só para dar mais uma ilustrada, é aquele velho embate entre positivistas biológicos e positivistas jurídicos. Lembra que eu falei aqui, ó, o positivismo jurídico ele está caindo, ele está caducando. Por quê? A retribuição está muito vinculada à liberdade de ação, né, ao livre-arbítrio, aos positivistas jurídicos. E a ressocialização está ligada a um determinismo, né, de cometimento de crime, né, e não, a pena não é medida pelo dano provocado. A pena é medida pela necessidade de tratamento. Então, há uma disputa, né? Os positivistas biológicos com aquela noção de inferioridade, noção de tratamento, pouco importando aí o dano cometido, o que importa é a doença que o cara tem, a infidelidade que o cara tem que deve ser tratada, e pouco importa o dano. E esse aqui não, esse aqui é a questão do dano cometido e a violação do pacto social, aí também tem o Kant, tem o Hegel. Eu falei para vocês também que a questão da retribuição em pena privativa de liberdade só vem quando o tempo é visto como valor. Isso aí eu falei na segunda aula. O que acontece? Ele é contra o positivismo jurídico e, enfim, contra a questão da retribuição. Quais são os pressupostos dessa nova defesa social, né? Aí aqui é o Zaffaroni olhando para a defesa social e o Barata olhando para a defesa social e saindo dos pressupostos de crítica a esse movimento específico teórico de defesa social para uma caracterização de uma ideologia geral da defesa social. Então o que acontece? A defesa social, o que ela pressupõe? Aqui, pouco importa se vai ser retribuição, se vai ser ressocialização, prevenção geral, prevenção especial, pouco importa. Os sistemas penais, num geral, aí eu posso falar desde a Inquisição, eles operam no consenso da defesa social. Defesa social. Então vamos lá. Pressupõe o quê? Defesa da sociedade. Isso é um erro em si. Porque que sociedade, cara pálida? A sociedade não é consensual.
Né? Não existe uma sociedade. Como é que eu vou defender o interesse de uma sociedade? É impossível. Porque o interesse da dona de casa, da madame, não é o mesmo interesse da empregada doméstica. São interesses completamente antagônicos. Não tem como tutelar um interesse e o outro ao mesmo tempo. São antagônicos. Mas a defesa da sociedade, ela parte de uma ideologia do consenso. Por que a ideologia do consenso? Porque ideologia no sentido marxista, depois eu vou explicar um pouco melhor, no sentido de falsa visão da realidade. E o direito serve muito para isso, para impor um consenso, para forjar um consenso. Né? E aí, o que é? É a defesa da sociedade. Né? Primeiro que não é a defesa da sociedade, é a defesa de determinados grupos. Isso a gente vai ver quando eu for falar da teoria do conflito. Mas assim, defesa da sociedade, né, já parte do pressuposto do consenso. E qual é o outro pressuposto da defesa social? Geralmente, essa defesa social, ela emerge com uma emergência. Que emergência é essa? Uma ameaça aos indivíduos da coletividade. A ameaça à coletividade. Aí, eles dão poder pra caramba pra atitude desviante. Eles caracterizam o criminoso como uma coisa muito poderosa, como uma coisa que pudesse causar um dano tão grande à humanidade que poderia destruir a humanidade. E a sociedade estaria ameaçada pelo criminoso. Como ela está ameaçada por um mal enorme, ela estaria em legítima defesa. Então a sociedade estaria em legítima defesa diante desse mal enorme que ameaça toda a humanidade, que no caso da Inquisição era a bruxaria. Então era um mal enorme, o pacto com o maligno, e o maligno podia acabar com a humanidade. Então o que era preciso? Era preciso da Inquisição, preciso do sequestro, do conflito pelo Estado, que tem um aparato mais forte, né, burocratizado, para combater e para queimar a bruxa. O mal que pode assolar toda a sociedade. E como se está em legítima defesa e o mal é enorme, aí tudo está legitimado. Então aí tem um mandado de busca e apreensão coletivo, entendeu? Entra na favela e abre tudo. Por quê? Porque tem um mal ali, tem armas escondidas, um mal enorme que vai ameaçar toda a sociedade. Não é toda a sociedade, é o consumo dos consumidores plenos, né? Vai atacar justamente os consumidores falhos. Quer dizer, foi o que eu falei, uma sociedade de conflito, não uma sociedade de consenso. Então, ele estaria em legítima defesa, o que legitimaria as maiores violações dos direitos humanos. Nesse sentido, é até contraditório o respeito aos direitos humanos. É impossível o respeito aos direitos humanos numa execução de pena, né? É impossível. E aí o que acontece? Defesa da sociedade. Aí existem variações, né, dessa defesa social. Uma hora que eliminação da bruxa, aí volta para retribuição pela violação do pacto social, aí depois eliminação do criminoso pelo garófalo, né? Eliminação do criminoso incorrigível. Então, assim, essas funções da pena, elas vão e voltam, entendeu? No discurso, ressocialização, aí prevenção, enfim. Pouco importa qual é a função da pena, elas vão e voltam, tá? Em vários discursos tem várias explicações, mas o que importa é que todas essas explicações da pena, elas estão baseadas no consenso da defesa social. Elas estão baseadas no consenso da sociedade, como se a sociedade fosse ameaçada pelo delito. Apesar do Durkheim falar que o delito ele é normal,
ele está partindo de uma noção consensual da sociedade organicista, que na verdade o desvio seria funcional ao organismo, e esse organismo seria composto de indivíduos em consenso, haveria valores comuns, solidariedade e tal. O Merton também, todos eles, apesar de falar que o crime é comum, né, eles são consenso, porque a noção de sociedade deles é uma noção de sociedade consensual e não conflitual. Então há uma certa quebra na escola de Chicago? Há uma certa quebra, mas não deixa de ser teoria do consenso. O que acontece? Eu vou caracterizar aí tudo que eu falei desde a primeira aula como defesa social. Tá? Isso é uma análise que o Barata e o Zaffaroni fazem, vocês não vão ver isso em qualquer lugar. Mas o que acontece? Para concurso público, já que é tão importante assim, o estudo para concurso público, segundo a nossa amiga, para concurso público, o que eu tenho visto? Eu tenho visto que as pessoas estão falando que teoria do consenso é teoria sociológica, tá? Que nasce lá no Parsons, né? Thomas, Merton, no Durkheim. Então eles têm a teoria do consenso como se fosse algo vindo do organicismo, da sociedade consensual. Mas, e aí se for uma banca um pouco mais criteriosa, ela vai ver o consenso a partir do contrato social, porque o contrato social seria consensual. Mas a gente vai ver que a ideologia da defesa social, que parte do consenso, eu não posso falar que ela surge, esse negócio é o mito da origem, é complicado isso. Mas ela tem um fundamento muito forte, a defesa social, já na Inquisição. A gente vai fazer assim, Inquisição, Estado liberal, burguês. Que aqui são os liberais, né? Os reformistas, né? Os humanistas. Aqui há o positivismo biológico, que é o nascimento da criminologia. Aqui a escola sociológica, né? Aí Durkheim, Chicago. Isso aqui a defesa social, né? Os princípios que eu acabei de elencar da defesa social estão presentes em todos, do consenso, né? Aqui há um consenso religioso de bem e de mal, né? Um consenso de que o consenso forjado pela Igreja Católica mesmo, de que o diabo estaria aí atormentando as pessoas para acabar com a humanidade, e aí teria impacto com o maligno, e a questão da eleição do inimigo. É bom vocês verem isso aqui, que depois eu vou falar de inimigo no direito penal. O direito penal sempre teve um inimigo. O sistema penal sempre teve um inimigo. Por mais que ele falasse que a lei aplica para todo mundo, mentira, a prática dele é sempre voltada para o inimigo. Inclusive, não só na prática, na teoria também. Mas assim, a eleição de um inimigo, de um mal terrível. Tá? Então, existe um consenso aqui, né? Uma defesa da sociedade. Do mal que é a bruxaria. Aqui você tem a visão da sociedade como consenso. No contrato social. Ou seja, os indivíduos
voluntariamente, consensualmente, abririam parte de parcela da sua liberdade para a convivência em paz com os demais indivíduos da sociedade, saindo assim do estado de natureza, da guerra do homem contra o homem, enfim. Então, as pessoas, através do contrato social, entrariam no consenso. Então, o Estado seria consensual, a lei seria fruto do consenso, a lei é como procurando o bem-estar de todo mundo. E fruto de um consenso. Positivismo biológico também há um consenso do que é normal e patológico. Aqui também a questão porque a alma, por exemplo, o Garofalo faz uma análise moral do delinquente. E qual é a análise moral do delinquente? O delinquente é aquele que não tem remorso, é imoral, viola a moral vigente. Então, quer dizer, ele pressupõe uma moral geral, consensual, e defesa social, igual, defesa social. Aqui, consenso também. Consenso, aqui foi o que eu mais falei, que era consensual, né, que a sociedade é vista como um todo, um conjunto e tal. O que a gente tem de mais novo na teoria do consenso, e aí eu ia falar junto com inimigo no direito penal e tal, mas acho que eu vou falar agora. O que a gente tem de mais novo na questão do consenso é agora um negócio chamado integração-prevenção, tá? Integração-prevenção. Que assim, fundamentalmente, ela tá focada na teoria da pena, tá? É teoria geral. Preventiva, né? Preventiva, geral positiva, tá? Ela está aqui, mas na verdade ela traduz todo um sistema de justificação, todo um arcabouço teórico de justificação do sistema penal. O que acontece? Parte do funcionalismo sistêmico, tá? Que bebe também na questão do funcionalismo do Durkheim, do organismo, da sociedade como organismo, mas ele vai evoluir, assim, evoluir no sentido de passagem, não de melhorar, mas ele vai evoluir do organismo para sistema, tá? Que não difere também muito do organismo, porque o sistema ele é coeso. O que acontece? Nicholas, eu tive aula com uma orientada dele na faculdade, Luhmann. Teoria comunicacional do direito. O que é isso? Eu vou passar mais ou menos as bases. Cara, é complicadíssimo. Você pega o Luhmann para ler. Você chega no terceiro parágrafo e você fala assim, não, eu vou ler o Pato Donald porque tá melhor, não tem como. É dificílimo. Tem que ter aula para entender. Eu demorei bastante tempo para entender, nem sei se eu entendi ainda. Mas assim, na verdade, ele fala que há o sistema social, microsistemas, outros sistemas que estariam ligados em si por comunicação. Então cada sistema desse aqui se comunicaria e tal. E ele vê isso aqui como um todo coeso e que o que seria importante aqui? Manter a coesão do sistema,
manter a calibração do sistema, porque há interrupções nesses processos de comunicação que geram problemas, né? Que geram uma desestabilização do sistema. De onde que ele vem? De onde que ele pega isso? Ele pega da química. Lembra aquele negócio NHO2, aí aqui vira mais não sei o que, vira XPTO, sei lá. Aqui tem uma relação de equilíbrio na fórmula, né? Ela está equilibrada, mas por alguns problemas pode dar uma desequilibrada nisso. E o que importa para ele? Manter o equilíbrio do sistema. O que é o equilíbrio do sistema? É a confiança na norma, é a confiança de que o sistema vai funcionalismo. A confiança de que o sistema está funcionando. A expectativa, ele vive de expectativa. Na verdade, para mim, o que parece é o seguinte: a gente está vivendo uma crise de legitimação das instituições estatais. Esse cara aqui está querendo legitimar essas instituições. Então ele fala assim, a grande questão pouco importa se o direito penal ele previne crime ou não. Eu sei que ele não previne crime. O direito penal ele não previne crime. Ele não serve para os fins que ele fala que ele serve. Pouco importa isso. O que importa é a expectativa em cima do direito penal gerada na população. Porque se a população acreditar nisso, está ótimo. O sistema se mantém. Ele está equilibrado. Pouco importa. Então, há um fim da legitimidade e a eleição da funcionalidade como um critério de sustentação do sistema. Então, assim, é funcional, que na verdade, assim, se for falar em termos práticos, não funciona. Mas funciona. Não funciona porque não diz, não atende aos fins aos quais ele pretende atingir. Mas ele gera expectativa na população e confiança na população. Como é que ele vai gerar expectativa? A punição geraria a expectativa, a confiança na norma, a confiança nos órgãos estatais de que isso está funcionando, apesar de não funcionar. Então, ele parte da questão da expectativa, da confiança na norma, para manter o sistema equilibrado. E é por isso que ele linka esse organismo que é autopoiesis? Autopoiesis também. Ai, olha, faz muito tempo. Tem a questão da autopoiesis. Eu realmente não vou me lembrar e não vou conseguir te explicar. Assim, minha explicação foi bem porca inicial, né? Mas assim, dá para explicar pelo menos a teoria da pena aqui, né? Para que serviria a pena? Né? A autopoiesis é que ele mesmo se retroalimentaria, não é isso? E a partir das expectativas e o sistema tende a se reequilibrar, alguma coisa assim, mas enfim, eu realmente não fui a fundo para isso. A questão é a seguinte: o que há aqui? Esse consenso, né? O equilíbrio desse consenso com base na expectativa é o que importa. Então o que acontece aqui? É o abandono do conceito de bem jurídico. Gente, eu estou saindo um pouco da criminologia e estou indo bem para a questão do direito penal. Eu estou numa intersecção bem multidisciplinar aqui agora. Tá? É o abandono do conceito de bem jurídico. De bem jurídico tutelado como fundamento e como limite da punição estatal. Por quê? Qual é o fundamento da punição? Tutela do bem jurídico. E aí os funcionalistas sistêmicos vão concordar com a criminologia crítica. Quando o direito penal chega, o bem jurídico já foi violado. Então ele não previne a violação do bem jurídico. Né? Então ele fala, não, tudo bem, mas isso não é problema. Eu estou pouco me importando com o bem jurídico. O que importa é a expectativa que foi gerada no sistema penal de tutelar o bem jurídico, e não o bem jurídico. Então o bem jurídico ele deixa de ser o fundamento da atuação penal e deixa de ser o limite. Porque o limite não é mais a quantidade de violação, a gravidade do fato, do dano gerado no bem jurídico, e sim as necessidades de expectativas em cima da norma. O fundamento é a expectativa em cima da norma e não a violação do bem jurídico. A quantidade da pena ela varia conforme as pesquisas
de opinião da mídia. Então, as normas são editadas conforme o sistema de classe? Não, calma. As normas são editadas conforme o sistema de classe. Ele não trabalha a classe. Quem trabalha a classe são as teorias conflituais. Ele aqui não trabalha a classe, ele trabalha subsistemas. O indivíduo seria um subsistema também. Ele vê como um sistema, como um organismo, e não classe social. E que esse sistema está em intercomunicação. As normas elas servem para gerar e estabilizar expectativas. Ele não vai falar de interesse. Eu não lembro de ter visto ele falar estabilizar. De interesse de classe para fazer a norma. A norma ela é feita para gerar e estabilizar a expectativa, entendeu? E a punição não teria o fim de evitar cometimento de crimes, mas nem ressocializar, mas manter o sistema vivendo. O sistema que já é deslegitimado. É não legitimado, porque legitimação pressupõe que ele atinge os fins que ele está se propondo, mas funcional, que funciona e que está lá, e que continua. Ele é meio robesiano, até a tese dele é assim, não é o Estado pelo Estado, o Estado tem que estar lá, então ele tem que ser legitimado. E isso tudo dá parte também do contratualismo. Então, isso aqui é onde foi parar o consenso, tá? Esse funcionalismo sistêmico. O nome disso é funcionalismo sistêmico. Funcionalismo sistêmico que vai fundamentar a prevenção geral positiva. O que acontece? Eu posso ir daqui para um ponto e posso parar. Vou lançar esse ponto que eu poderia ir. Jacobs. O Jacobs, até 11 de setembro, ele defendia isso aqui. Aliás, depois de um tempo, até o Roxin começou a copiar, não, porque o Roxin ele tem um livro sobre bem jurídico, importância do bem jurídico. Ele também começa a abandonar o bem jurídico como fundamento do sistema penal. Mas o Jacobs ele fala o seguinte: na verdade, o que é tutelado pelo direito penal, pela pena, não é o bem jurídico, e sim a norma. Então, pouco importa o conteúdo da norma, o que importa é tutelar a norma e a confiança na norma. Então, tutelar a expectativa da norma sendo cumprida. Pouco importa se está tutelando... Se for uma criminalização da homossexualidade, pouco importa. Entendeu? Pouco importa se o relacionamento homoafetivo ele não viola direito de terceiros, porque não é o bem jurídico tutelado, que é o que habilita o sistema penal. O que habilita a pena seria a simples observância da lei. Então, apenas serviria para tutelar a lei e não para tutelar bens jurídicos. E a expectativa que se gera em torno da lei, que a lei seja cumprida. Tá? O Jacobs ele tem essa teoria para os cidadãos. Para os não cidadãos, ele vai para a eliminação, para a prevenção especial negativa, que é a questão do direito penal do inimigo. E ele tem dois momentos, a década de 80, enfim, e o 11 de setembro. Depois a gente conversa sobre isso. Essa é a ponte, né? Porque o Jacobs ele vem do funcionalismo sistêmico radical mesmo, né? O Roxin também é funcionalista, mas ele é um pouco mais ameno. O Roxin ele bebe muito no Parsons, e o Jacobs ele vem mais numa linha do Luhmann mesmo. Mas a linha do Luhmann. Fiz um apanhado geral, acho que vocês entenderam o que é aqui o consenso. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar umas bases da teoria do conflito, mas com o seu surgimento dentro do pensamento criminológico. Porque o conflito
olha só, gente, rapidinho. Eu falei que tinha uma visão, além do consenso, né, uma visão etiológica de todas essas correntes, desde a Inquisição, sempre passando pelo liberalismo, positivismo biológico, Escola de Chicago, Nova Defesa Social, sempre etiológica, sempre uma análise etiológica. O que é uma análise etiológica? Uma análise das causas do cometimento do crime. Tá? Mas isso assim, são correntes teóricas, ditas científicas. Algumas expressões artísticas já criticavam isso já na época, tá? Então, assim, ninguém fala, mas o próprio Nietzsche, já no século XIX, não é expressão artística, é filosófica, mas o Dostoiévski, eles representam uma ruptura com esse tipo de pensamento, de cometimento de crime, de coisa patológica e anormal, não sei o que tem que ser combatido. O Nietzsche vai elogiar o criminoso. Antes dessa evolução toda que vem chegar aqui, é que assim, a arte está sempre à frente da ciência, não tem jeito, né? E o direito sempre em último lugar, né? Em termos de transformações sociais. Mas é importante fazer essa ressalva, que a arte já rompia com essas ideias de etiologia do crime, e, enfim, do patológico e do normal. Bom, então eu vou falar sobre a teoria do conflito, né? Mas eu vou falar da entrada da teoria do conflito na criminologia. Antes da entrada do conflito na criminologia, essa teoria do conflito é uma teoria sociológica, histórica, do pensamento social, né? Assim, a gente pode dividir o pensamento sociológico, a ciência social, basicamente, isso aí o professor chamado Metz-Arroba, da Federal de Santa Catarina, me deu aula lá no curso do Juarez Cirino. Ele estava falando de metodologia, ele deu 6 aulas de metodologia, de 4 horas cada uma. E aí ele vai falar que a metodologia das ciências sociais se divide em 2 grandes filões: a teoria do consenso e do conflito. A teoria do conflito é complicado, sabe? Porque é o que eu falei, aquela questão da origem. A origem é complicada, a origem do conflito, a origem da teoria do consenso. Você pode falar até de Parmênides e Heráclito, que tinha uma divergência de que o mundo era estático e o mundo era movimento, né? O Heráclito vai falar que é impossível se banhar no rio 2 vezes, primeiro porque o rio mudou e segundo porque a pessoa que foi se banhar na segunda vez mudou também. Então, assim, não é uma ideia de conflito, mas você pode trazer aí um pouco o cerne da questão do conflito, que é a adoção dessa visão do Heráclito pelo Marx. O conflito, então, ele teria uma ideia basicamente de que as pessoas não vivem no consenso. A sociedade não é consenso. A sociedade é composta por conflitos de classe, conflitos de interesse. E aqui, o grande expoente, o grande marco na teoria do conflito é o Marx. O Marx está no século XIX. Quando eu vou falar de conflito exatamente agora, eu estou falando de uma teoria do conflito adotada na década de 60 do século XX, que é a forma como entra o conflito. Década de 60, não só década de 60, tudo bem, na década de 30 você já tem o Hilst e o Schreiner. Década de 30, com punição e estrutura social. Tem o Pachucanes já antes, tá? Mas eu vou falar agora da década de 60, da introdução da teoria do conflito no pensamento criminológico na década de 60, porque esses caras aqui nessa época eles não fizeram sucesso, tá? O sucesso deles foi depois, com a criminologia crítica dá uma ressuscitada neles. O Foucault vai pegar punição e estrutura social e vai dar vida a ele. Então, assim,
Então eu acho importante começar mesmo da década de 60 e a questão da rotulação e da visão da sociedade como dos objetos como construção social e não como um dado, né? Então, dito isso, né, eu falei do consenso, do marco, né, marxista da teoria do conflito, que ele pode até remontar a Heráclito, mas, na verdade, a gente vai falar agora basicamente de um momento específico em que a teoria do conflito ela entra na criminologia. É muito complicado falar aqui. Eu nem quero entrar nesse assunto, sabe? Eu fiquei bem angustiado ontem à noite. Confesso que eu não consegui dormir direito por causa disso. Situar o interacionismo simbólico numa teoria do conflito, mas eu entendo por que eles situam, porque os pressupostos de que nada é dado, que tudo é uma construção social. Então, bom, o que acontece? Vamos lá. Quais foram aí a gente está falando agora do surgimento da grande virada metodológica, né, na criminologia, que é o labeling approach, ou o labeling approach, rotulação, etiquetamento. A gente está falando disso. Tá. Já vou adiantar a grande questão foi a virada metodológica que essa corrente imprimiu ao pensamento criminológico, que eu tinha falado no início da aula, nas primeiras palavras, as primeiras frases que eu falei desse curso. Eu falei assim, qual é o objeto da criminologia, né? E aí eu falei da diferença entre a criminologia etiológica da criminologia crítica, né? Na verdade, isso aqui não é criminologia crítica, mas é uma criminologia não etiológica, que na verdade, para a criminologia etiológica se estudariam as causas do crime. E para uma teoria mais da rotulação e da criminologia crítica, se estudaria não o cometimento do crime, as causas do cometimento do crime, uma ontologia, né, do indivíduo, ou na sociedade, ou enfim, na psique. Não a origem, não as causas do cometimento do crime, mas sim o processo de criminalização. Então há um deslocamento metodológico do objeto da causa do cometimento do crime para o processo de criminalização. Por que há um deslocamento disso? Aí tem vários filósofos, Becker, enfim, o próprio Basaglia, uma galera da fenomenologia, né? Que é o seguinte, uma coisa não existe per si, as coisas são construídas socialmente, ela depende do contexto social para existir, o significado da coisa, o significado da ação. Então o crime, né, na verdade, essa noção de construção social do objeto, né, ela vem aplicada mais no movimento antipsiquiatria, tá? E ele vai falar, e aí né, que a antipsiquiatria aí com um autor aí, uma influência de um autor chamado Basaglia, muito bom, antipsiquiatria, também é usado muito para a questão do movimento antimanicomial, Basaglia. Ele vai criticar, Franco Basaglia, a instituição negada de 68. A instituição negada. Aqui é o seguinte, ele vai criticar
a noção de doença mental como um problema no neurônio ou um problema na psique, no inconsciente. Na verdade, as doenças mentais, elas são socialmente construídas, são rótulos socialmente construídos. Não existiria um doente mental em si, uma doença que traga, ou alguma patologia em si que trouxesse a doença, né? Uma causa em si que trouxesse a doença. E se, na verdade, é uma construção social dessa doença e uma construção social do papel do louco ou do criminoso, no caso nosso. Então é uma construção social. Não basta o ato em si, no caso do nosso caso da questão do crime, não basta o ato em si, né? O ato de violar uma norma penal não quer dizer que você seja um criminoso, né? Na verdade, o criminoso ele faz parte de um construto. Eu falei isso na primeira aula, né? No processo de criminalização, processo fordista de criminalização. Não existe, o crime não existe, né? Isso vem muito da fenomenologia, que é a questão da construção social mesmo. E também bebe em Marx, né? A fenomenologia, ela é teoria do consenso também, viu? Mas uma galera aí vai ficar ali no meio entre a fenomenologia e o marxismo. Mas a grande questão aqui é a questão da construção social, né? Pode ir? Então há uma crítica a questão das patologias levantadas pela psiquiatria, até pela psicologia, e o Basaglia vai falar que, na verdade, é uma construção social da loucura e não uma loucura em si, né? E que ele dá o exemplo dos anarquistas e dos homossexuais, né? Eu já falei para vocês que o Garofalo, acho que foi o Garofalo, não. Foi o Lombroso, ele chegou a classificar os anarquistas como doentes mentais. E vários anarquistas da época, vários líderes anarquistas sindicalistas foram parar no manicômio na época. Então o anarquismo ele era visto como uma doença mental. A homossexualidade também, uma doença mental. Inclusive tem gente que vê isso até hoje, né? Cura gay, essas coisas assim. Então, mas isso tudo é construído socialmente, ela não existe em si, né? Mesmo porque o Foucault vai falar que o homossexual, esse termo aqui, ele nasceu numa determinada época, que não se distinguia a homossexualidade de heterossexualidade. Isso veio depois justamente com essas patologizações dos comportamentos humanos, né? Então o Basaglia vai criticar essa noção de patologia mental e, enfim. E aí uma grande contribuição, né, para a introdução da teoria do conflito seria a definição de hospital como instituição total. O que é instituição total, né? Instituição total é uma instituição em que ficariam determinadas pessoas, um grande conjunto de pessoas, residindo ou trabalhando num confinamento aí social, num lugar de segregação social, em que as pessoas ficariam convivendo dentro de uma instituição, né, compartilhando aí dos valores e das identidades fixadas pela própria instituição, né? Ele vai falar que a instituição total é definida como um local de residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos em igual situação, isolados da sociedade por um certo período de tempo, compartilham em seu confinamento uma rotina diária formalmente administrada. Não só o hospital, né? Hospital, presídio, quartel.
dizer, o hospital serviria para tratar, o presídio também para ressocializar. Na verdade, a lógica das instituições totais não é a autonomia do indivíduo ou a ressocialização do indivíduo. A lógica dessas instituições totais pelo contrário, deixar o indivíduo dependente da própria instituição. E há aqui uma decomposição do eu, uma degradação, uma despersonalização do eu e a fixação de papéis, né, de papéis sociais determinados, né? E o que acontece? Há uma infantilização também, né? Uma das características da instituição total é a infantilização daqueles que estão lá dentro, né? Porque eles perdem a autonomia, né? Em nome de uma cura, em nome de um bem maior, a pessoa é despersonalizada, às vezes ganha um número ao invés de um nome, né? Enfim, tem regras estabelecidas de horário de dormir, horário de acordar, horário de convivência, horário de atividades. Então a pessoa ela é toda adaptada à rotina daquela instituição, mas não de forma a sair e ficar autônoma, mas sim, na verdade, a instituição ela tende a reproduzir aquilo que ela cria e quer realmente manter aquelas pessoas ali. Na verdade, a lógica da instituição ela não é a autonomia, e sim a dependência do indivíduo e a aniquilação das possibilidades de escolhas individuais, né, de autodeterminação, né? E isso aí gera uma infantilidade, porque a pessoa não é dona mais das suas próprias escolhas, é tudo determinado pela instituição. Uma outra característica também é a questão da falsidade, da disfarçatez, né? Você vai ver, por exemplo, o presidiário, quando ele chega na avaliação social, ele tem que mentir demais para conseguir uma avaliação social positiva, para conseguir uma progressão de regime, entendeu? Ele tem que forjar uma ressocialização, ele tem que forjar que ele introjetou os valores sociais dentro dele, que ele vai seguir esses valores numa boa. Entendeu? Porque, na verdade, ninguém muda, o presídio não muda a cabeça de ninguém no sentido de introjetar os valores sociais na cabeça, e sim, né, uma construção de uma identidade negativa, de um estigma. Mas essa atitude dissimulada daqueles que estão sob controle dessa instituição total para evitar punições, para evitar maiores conflitos e consequências para si. Tá? O que é legal aqui? Uns exemplos dessas instituições totais e da fixação de papéis. Porque, na verdade, o Leibniz ele nasce desse movimento, né, da antipsiquiatria. Ele combina, ele tem muito a ver com a questão do interacionismo simbólico. Aqui ele é retomado com força. Então o papel dessas instituições totais seria criar o louco, criar o criminoso, entendeu? Eles teriam um papel constitutivo, né, na linha mesmo de que o objeto ele não existe per si, ele é construído socialmente. E através da interação, né, e a imposição de um rótulo na interação. Exemplo disso aqui, né, filmes legais, e tem a experiência mesmo, a experiência de Stanford, né, nos Estados Unidos, que, na verdade, o que o psicólogo fez? O psicólogo chamou 20 pessoas aleatórias e falou, olha, 10 vão ser presidiários e 10 vão ser responsáveis pela administração do presídio. E o negócio foi levado a sério. Imposição de regras, de rotinas, de compensação, punição, toda uma simulação de um ambiente mesmo de presídio. E aconteceu assim, o experimento acho que era para durar 15 dias, ele não durou 5.
porque no meio começou a dar muito problema, as pessoas assumiram o papel de verdade e há uma resistência por parte de um deles ao papel imposto, e aí dá um problema tremendo, ele acaba com... Enfim, o psicólogo ele acaba falando assim, olha, vamos desistir disso aqui, que isso aqui vai dar errado, vai dar ruim aqui, alguém vai morrer aqui dentro. E aí é engraçado que é justamente... não, os caras caem e se atracam fisicamente. É complicado. Então a fixação de papéis, as pessoas, como as pessoas introjetam o papel, né, o papel de pai, o papel de agente penitenciário, o papel de criminoso. Então, na verdade, não existe um criminoso, um crime em si. Existe o papel de criminoso atribuído a determinada pessoa que vai acabar se comportando como se criminoso fosse por causa das expectativas sociais em cima do criminoso. Então, aí ele vai... Um outro filme legal também é o Full Metal Jacket, do Kubrick, que é o Nascidos para Matar, que ele vai falar do quartel nos Estados Unidos, em que há todas essas características, a despersonalização, o embrutecimento, as atitudes dissimuladas. Então, legal esse Full Metal Jacket, Nascidos para Matar, do Kubrick. Full Metal. Bota só Nascidos para Matar. O filme é dividido em duas partes. Aí aqui fala da despersonalização do recruta no meio do treinamento para o exército, né? E há uma desestruturação do eu, né? Uma reconfiguração conforme as necessidades de guerra, né? E, bom, então as instituições totais, a crítica ao psiquiatrismo, né? A psiquiatria, né? Uma antipsiquiatria, né? Bom, nessa mesma linha, de que a realidade é socialmente construída, né? Da despatologização do comportamento, né? Que todos infringem as normas, mas que na verdade o que importa mesmo é a criminalização de infringir a norma, né? Nessa mesma linha, aí já na psicologia social, o Basaglia também está ali. Na verdade, a psicologia ela tem vários ramos, né? Mas são três grandes ramos, né? Que é o cognitivo comportamental, a psicanálise e a sociohistórica. E uma das vertentes da sociohistórica é justamente a psicologia social. E aqui entra de novo o interacionismo simbólico. Né? Aí um grande nome aqui, Ivan Goffman. Ivan Goffman, que é um sociólogo que vai trabalhar a fixação dos papéis na interação face a face. Tá? Então aqui aqui nasce aqui se desenvolve bastante a questão do rotulacionismo e do labeling, né? Que é a mesma coisa, labeling. Do labeling approach, né? Que eu já falei para vocês que vai inverter a questão metodológica das causas do cometimento do crime para o processo de criminalização. Então ele vai olhar como vai se dar o processo de construção da etiqueta. Então ninguém seria criminoso, ou todos são criminosos, mas na verdade o criminoso, quem é considerado criminoso é quem é etiquetado como tal. E aí ele vai olhar a relação entre aqueles que têm o poder de atribuição do status criminoso
e quem é considerado como criminoso, né? E quem é considerado, né, o rotulado. Então ele vai ver o processo de criminalização como uma relação entre um grupo social que detém o poder de definição do crime e aqueles que são rotulados. Aqui me lembra muito as pessoas que querem combater a corrupção, né? E o que acontece? Porque na verdade é um grupo que detém o poder de definição. Você nunca vai ter uma criminalização de quem detém o poder de criminalizar. É ele que diz o que é crime e o que não é crime. Como é que você quer falar que ele agora vai ser criminalizado? Um político que é um congressista, que tem o poder de dizer o que é crime e o que não é crime, ele não vai ser criminalizado nunca. Só vai ser criminalizado um grande político quando uma relação de poder romper e acabar essa situação de proteção dele, e geralmente quando ele está fora do governo, que é o que aconteceu ali, né? No Lula, o cara perdeu a relação de poder ali, rompeu a relação de poder, ele ficou vulnerável e vieram em cima dele. Mas, na verdade, é quem detém o poder de rotular e quem é rotulado. Né? É isso que importa. E aí ele vai trabalhar, né? Ele tem o nome de um livro chamado Estigma. Ele tem vários livros, né? É basicamente uma construção social de um status negativo. Que vai ser internalizado por aquele que está sendo rotulado. E ele vai levar a cabo todas as características que foram imputadas a ele no rótulo. O Sartre tem uma frase que é o seguinte: o inferno são os outros. O que quer dizer isso? O inferno são os outros. Aquilo que o outro pensa de mim, eu não controlo. E o que ele pensa de mim me determina. Então, o olhar do outro determina. Na verdade, aí tem gente que vai falar que o que eu acho do olhar do outro que me determina. Mas, basicamente, o olhar do outro me determina minhas atitudes, determina o meu papel social. E aí eu vou dar um exemplo do juiz. Né? O juiz, ele acabou de passar no concurso, quer dizer, antes dele passar no concurso, ele já passa por um processo, não só o juiz, o defensor, enfim, pessoas que ocupam cargos e ocupam certos papéis sociais. Né? Ele deixa de ser um desempregado para virar um concursado. Né? Então, existe um processo para isso. Não todos, né? Alguns já são empregados, mas existe um processo para se virar um juiz, que passa pela preparação no concurso público e a introjeção de certos valores. Quando ele passa, ele se torna juiz, né? E não se torna juiz só pela investidura do cargo. Ele chega no cartório, todo mundo, Vossa Excelência, o advogado, Excelência, as mocinhas do cartório vão ficar todas eriçadas com ele por causa do poder e do dinheiro dele. E assim, mas isso, cara, isso é uma constante, não é só com o juiz, isso é constante. Então, assim, todo mundo vai tratar ele como uma autoridade, não tem como ele não se sentir uma autoridade assim, de alto grau, entendeu? Não é porque ele é juiz, é porque existe uma construção social do papel do juiz, que é a mesma construção social do papel do criminoso. Como eu falei no início da aula, nas primeiras aulas, né? Na primeira aula, que na verdade o cárcere seria mesmo uma fábrica de criminoso, né? No sentido de que etiqueta a pecha, né, o estigma de criminoso, e aquele cara que era pacífico agora vira o criminoso, o bandidão maldoso, mauzão, malvado, que vai continuar numa carreira criminosa. Então, ele vai falar desse processo de estigmatização, de destruição do eu e de construção de uma identidade, né? E isso tudo é socialmente construído. E eu falei para vocês do processo de criminalização, eu falei de um processo fordista de criminalização, que é uma visão minha mesmo, de um artigo meu que eu escrevi. Mas ele vai falar assim de um ritual de interação. Que envolve especialistas
especialistas burocráticos na definição do papel de criminoso. A partir daí, essa questão dos papéis, né, dos papéis sociais, pegado bem pela psicologia social, pelo interacionismo simbólico, ele parte de uma noção da dramaturgia. Isso aí eu já tinha falado para vocês no interacionismo simbólico no início da aula, que ele pegaria da dramaturgia, né, a questão dos papéis sociais. O que acontece? Há uma dramatização, no caso do criminoso, né, do cara etiquetado como criminoso, ou da mulher, ou homem, sei lá, o indivíduo etiquetado como criminoso, ele começa a dramatizar o mal, ele começa a interpretar o papel que foi imposto para ele. E nessa dramatização do mal é que surge o conceito de carreira criminosa. Ou seja, aquele cara pacífico e tal, que foi lá vender 3 pinos, é pego, sofre o processo de criminalização, é embrutecido dentro de uma instituição total, né, que aniquila o eu dele e impõe um papel para ele num ritual de interação, né, de atribuição de um status social negativo. A partir desse ritual ele é despersonalizado e adota o papel social do criminoso, que ele é bem fixado quando do cumprimento da pena, mas ele já é iniciado desde que quando ele é sequestrado na rua e processado criminalmente. Esse é o processo, o ritual de construção do criminoso. E, na verdade, voltando à questão da construção social do objeto, não existe um objeto em si, sim uma construção social do objeto. Então não existe o criminoso em si, ninguém é criminoso. Se eu matar alguém aqui, eu não sou criminoso por isso. Na verdade, tem que haver todo um processo de criminalização para eu virar um criminoso. Se eu sumir, se ninguém viu, se não aconteceu nada, eu não sou criminoso. Eu só sou criminoso quando sou considerado pela sociedade como criminoso. O ato em si não importa, não é o ato que importa. Tanto foi o que eu falei uma vez defendendo criminalmente um traficante de pequena monta. Eu falei, olha, vender cocaína no Brasil não é crime. Se você tiver 450 quilos de cocaína em um helicóptero, tá numa boa. Então você não vai ser... Não é crime. Não é crime. Não é crime. Não teve nada. O helicóptero era do cara. Né? Agora, eu já vi gente que tinha gente fumando crack na casa do cara, porque a casa era dele e ele era responsável. Então, assim, mas, enfim, helicóptero e grande vulta de droga não é proibido. É isso, não é criminalizado. Então, assim, pouco importa o que você está fazendo. O que importa é o processo de criminalização ao qual você é submetido. E aí, a partir daí, vem uma noção, isso pode cair em prova também, além da carreira criminosa, né, ela vem com uma noção da dramaturgia, né, da dramatização do mal, né, o indivíduo ele assume aquele papel e começa a dramatizar o mal, e daqui surge a noção de desvio primário e desvio secundário. O desvio primário é a violação da norma em si. E pouco importaria. Esse desvio primário, ele não importa para o estudo do labeling se não houver o desvio secundário. O que acontece no desvio secundário? Entre o desvio primário e o desvio secundário existe o processo de criminalização e de rotulagem, no caso, de criminalização e rotulagem. A partir da assunção do papel social de criminoso, haveria a dramatização do mal, dramaturgia do mal,
e haveria o desvio secundário, que é justamente esse desvio que obedece a esse papel social imposto e que geraria uma carreira criminosa. Tá? Então, tá aí a noção de desvio primário e desvio secundário. Por último aqui, antes de entrar no marxismo, hoje vai ser longo. Antes de entrar no marxismo puramente dito, por último aqui, entre os interacionistas, a gente está falando um cara bem legal que vai estudar o jazz nos Estados Unidos, vai estudar os usuários de maconha, que é o Howard Becker. Tem um livro chamado Outsiders, que o Becker ele faz parte dessa corrente do labeling approach, do rotulacionismo, enfim. Howard Becker. Tem lugar para almoçar aqui por perto? Tem lugar para almoçar aqui por perto? Pode deixar. Ele vai trabalhar os músicos de jazz, né? Porque os músicos de jazz eles geralmente têm uma vida meio degradada, um abuso de drogas, né? Endividamento, problemas com multirrelacionamentos, enfim, afetivos, e são pessoas assim geralmente muito problemáticas, mas que vem muito do estigma. E ele vai falar assim, por exemplo, do usuário de maconha. Ele pesquisou e ele fazia pesquisa participativa, observação participativa também. Devia fumar também junto com o pessoal e tal. E aí o que acontece? Ele foi entrevistando. Ele é jazzista, ele toca trompete, ele tocava trompete. E ele fez uma pesquisa com os usuários de maconha e ele constatou que a única característica idêntica em todos os usuários de maconha era o estigma de usuário de maconha. O resto, não existia nenhuma característica intrínseca de um usuário de maconha. Eu sou usuário de maconha, eu coço o nariz, eu sou usuário de maconha. Não existe nenhuma característica intrínseca. Lógico que você tem os efeitos, né, da fome, não sei o quê, mas o usuário em si não possui nenhuma característica dos usuários em comum. E o negócio era considerado crime, já era considerado crime nos Estados Unidos, na década de 70. Então é isso. E aí ele vai falar da questão dos empresários morais. Isso aqui é importante que eu vou falar. Empresários morais típicos e atípicos. Isso aqui vai ser legal. Empresários morais. Esses empresários morais, eles são responsáveis, eu não sei se o Becker fala das campanhas de lei e ordem, mas são os responsáveis pela campanha de lei e ordem, né? E são os responsáveis pela rotulação. Esses empresários morais são por alardear a grande emergência que acabará com a humanidade se não for combatida, a defesa social. Então esses são os empresários da Atena, né, o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Pô, o cara é um empresário moral. Empresário moral, isso é uma vergonha. Pô, quem disse que é vergonha, cara? Que cara pálida, eu não acho vergonha. E aí? Ah, vergonha. Aí fica todo mundo, pô, vergonha. Então, assim, são os empresários morais que impõem consenso punitivo mesmo, né? Então, e aí tem os típicos, que são esses, né, da lei e da ordem, e os atípicos, aí a gente vai conversar no final da aula sobre os empresários morais atípicos, né? Que é o Scherer, Sebastian Scherer, que vai falar, né? Aí, vamos fechar aqui a crítica da criminologia crítica ao rotulacionismo, ao labeling approach. E eu acredito que a gente vai dar uma pausa de novo. Nossa. Acredito que... Então, além aí da questão do... Após o rotulacionismo ele foi uma grande virada metodológica, né? Que ele vai sair das causas do cometimento do crime e vai olhar, na verdade, o processo de criminalização. Qual que é a crítica do Barata, da Alessandro Barata, né? E da criminologia crítica no geral, Alessandro? Qual que é a crítica? A crítica é o seguinte, que apesar de ter
tido um movimento importante de afirmar que o crime ele não existe de per si, que ele é uma construção social e de que, na verdade, é um rótulo imposto a determinadas pessoas por outras pessoas que detêm o poder de definição. Apesar disso, ele não explica o porquê da criminalização. Porque a quais interesses esse processo de criminalização atende? Por quê? Porque o interacionismo simbólico, quer dizer, o labeling, é uma teoria de médio alcance. O que isso significa? Porque o Goffman ele vai estudar a interação face a face entre os indivíduos. Por que é médio alcance? Porque ele consegue explicar aquele grupo que está sendo etiquetado e o grupo etiquetante, que está etiquetando. E o processo, um ritual de etiquetamento. Só que ele é de médio alcance. Por quê? Porque ele não consegue ver os interesses econômicos, macroeconômicos envolvidos nesse processo de criminalização. Não consegue ver os interesses políticos, né, do processo de criminalização. Quer dizer, se há um grupo que define o que é crime e define o que é criminoso e seleciona certas pessoas para serem ditas criminosas, quais interesses essas pessoas que detêm o poder de definição teriam, né? Qual é o interesse econômico nisso, né? Então ele explica o labeling, explica o como é o processo de criminalização, mas não por quê. Pode falar. Sim, não tem muito a ver com a matéria, mas geralmente é um interesse econômico que é muito forte. Quando a gente vê naquela primeira mudança lá do CTB, de, por exemplo, o kit de primeiros socorros, não criminalizar a conduta, mas se você não tivesse, você ia ser multado. Sim, sim. Vendeu um monte de material de kit e logo na sequência, não sei se 2 anos depois, não era mais obrigatório, mas assim, grandes empresas faturou um sim, não, e até acabar no mercado. Sim, também a questão da indústria da segurança também. É isso, exato. Mas, com certeza, quais são os interesses? Mas a questão aqui não é esse interesse específico, que esse é um interesse anexo. Na verdade, não é só o interesse do grupo. Na verdade, é como esse esquema de criminalização ele se insere, esse esquema punitivo, como a punição e esse processo criminalizante se insere numa estrutura social maior. Ele é funcional ao quê? Porque ele está ligado, a punição está ligada à estrutura social, como eu já falei desde o início. Olha, o que acontece? A Alessandro Barata vai falar, olha, não há uma visão de médio alcance e, na verdade, a gente precisa agora do marxismo para estudar esses interesses de classe envolvidos no processo de criminalização. Então há uma politização da criminologia, na verdade, e uma introdução. Aqui a teoria do conflito ela grita. Ela não só influencia, mas ela grita. Aqui a criminologia crítica, eu posso dizer com certeza que é conflitual. O labeling também, mas enfim, complicado. Eu vou explicar o materialismo dialético agora, tá? Por que é o marxismo? O que é o materialismo dialético? É uma forma de explicar aí as relações sociais, de explicar a realidade e explicar como é que se move a história, as relações sociais. É uma forma de compreender a realidade, né? É um sistema geral, um sistema universal, né, que pretende ser não dogmático, né, está em constante mudança, não aceita nada acabado, né, a realidade está em constante movimento. Eu vou pedir para vocês desligarem a luz. Isso. Bom, então eu vou explicar aí como o Barata vai falar
A criminologia crítica surge com a influência do interacionismo simbólico, né, do labeling approach, mas ela supera o labeling approach no sentido de que, além de olhar para o processo de criminalização e para a relação entre aqueles que detêm o poder de definição e aqueles que são definidos como criminosos, além disso, vai olhar o interesse socioeconômico que está por trás desse processo de criminalização, né? E aí ele vai pregar aí a união entre o interacionismo simbólico e o materialismo dialético, né? Que aí é um marco da construção das teorias de conflito. Assim, como aqui não é propriamente um curso só para concurso, eu tenho uma certa dificuldade de explicar grandes sistemas, né? Eu achava que eu tinha problema para explicar a estrutura trifásica da psique do Freud, né? De superego, id, ego, superego, id. E achava que marxismo, materialismo dialético ia ser muito fácil, porque eu sempre transitei ali, mas eu tive uma dificuldade muito grande de botar essas ideias em prática, em papel, né, para explicar. E aí eu tenho uma leitura de um quadro do Escher chamado Dia e Noite, que explica bem como é que que ele pinta bem. Isso é uma visão minha, eu nunca vi ninguém falando sobre essa interpretação desse quadro, mas, né, como as ideias circulam, provavelmente deve ter alguém que já olhou dessa forma, mas eu acho que ele é bem didático, esse quadro. É uma estilogravura, tá, que é aquela coisa talhada na madeira, depois impressa no papel, feita pelo Escher. Tá? O Escher gosta muito disso, contraste de preto e branco e tal. Então eu vou pedir para mostrar ali o quadro, é o quadro Dia e Noite. Pode mostrar. Está quadrado? O que acontece? A teoria marxista de interpretação da realidade, da história, ela é dita como uma teoria dialética materialista da realidade, né? Por que dialética? Né? Esse quadro exprime bem. Se vocês forem perceber, esse quadro ele é dividido no meio, né? É o dia e noite. Os pássaros do dia, os pássaros brancos, eles se contrapõem aos pássaros negros, mas os pássaros brancos formam os pássaros negros e os pássaros negros formam os pássaros brancos. Um não existe sem o outro. Eles são contrapostos, mas um não existe sem o outro. Se você tira esse pássaro branco daqui, tira a forma dos pássaros negros. Então, a dialética é o seguinte: o ser é formado pelo contrário dele. É impossível se definir o que é burguesia sem o proletariado, e o que é o proletariado sem burguesia. Então um forma o outro num movimento, essa dialética que traz o movimento. Vocês percebem que aqui há toda uma movimentação, né? E não só os pássaros, mas as glebas são todas iguais, é tudo dividido no meio, o dia e a noite, né? Eu posso olhar aqui também a tese e a antítese e a síntese, né? A tese, a antítese e a síntese, ou a burguesia, o proletariado e a estrutura social. Vocês percebam que ela é dividida no meio, né? E aí tem essa dialética entre o preto e o branco, entre o dia e a noite, inclusive nas glebas de terra. E assim, você vê que um lado é igual ao outro, só que esse aqui é preto e esse aqui é branco, né? Isso dá uma ideia de movimento, quer dizer, um indo para o lado, o outro indo para o outro. O conflito de interesses, né? O movimento do branco para lá, o movimento do negro para cá. Há um conflito de interesses. No meio desse conflito de interesses, há a formação de cada pássaro que tem um interesse diferente do outro, quer dizer, uma formação diferente do outro, né? Um branco, outro preto. E eles estão em movimento, né? Então a dialética é isso, é o ser formado pelo contrário do ser em movimento, né? Então a história nunca estaria parada. E aí o Marx vai beber
do Heráclito, né? A discussão entre Heráclito e Parmênides, que eu acabei de falar, que o Heráclito vai afirmar que é impossível se banhar no mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque o rio mudou, e segundo, porque o indivíduo que voltou ao rio para se banhar mudou também. Então, tudo muda o tempo inteiro no mundo, e essa mais ou menos a base da dialética. E assim, tem uma frase do Marx que fala assim: tudo que é sólido se desmancha no ar. Então a matéria, ela é criada dialeticamente, ela está fadada a ser destruída e, enfim, a desaparecer. Ela tem movimento e fadada a desaparecer. Toda a realidade, ela é construída, né? As instituições são construídas e elas tendem a desaparecer, não perpetrarem para a eternidade, né? Não existe nada natural, nada intrínseco, as coisas são socialmente construídas. Por que materialismo, né? Por que materialismo? Aqui, eu não sei se eu estou viajando, mas é bem legal isso aqui, porque se você for perceber, essas glebas, elas vão se soltando aos poucos e virando os pássaros. Não é o pássaro que faz virar a gleba, é a gleba que faz virar o pássaro. O pássaro surge da gleba. Qual é a figura que está surgindo aí? Né? A realidade, ela é determinada, a forma de pensamento, os desejos sociais, a forma de organização jurídica, a superestrutura, que seria mais ou menos daqui para cima, que seria o espiritual, as ideias, o mundo das ideias, eles seriam determinados pelas relações materiais de produção, que seriam justamente essas glebas. Quer dizer, do material vai para o espiritual, e não do espiritual vai para o material. Do material que são feitas as ideias que voam, né? E não as ideias que voam que criam a matéria. Então, aí é nesse sentido que ele pega a dialética de Hegel, que é espiritualista, ele vai criticar os jogos de hegelianos de esquerda, justamente no sentido de que os hegelianos de esquerda, eles achavam que mudando a consciência mudaria a matéria, mudaria a realidade. Na verdade não é isso. É a relação de produção, é o material que muda o espiritual. E aqui seria a infraestrutura e aqui seria a superestrutura. É uma visão minha. Eu acho que ela cabe aí. Eu gostei muito dessa visão, né? Existem várias outras nuances aí. O que é importante aqui? O espiritual, a superestrutura, nasce da infraestrutura, é lógico que ela influencia também. Ela perpetua e modifica também a infraestrutura, mas ela é originada basicamente da infraestrutura. Qual é a noção do materialismo, né? Do materialismo do Marx? A noção é a seguinte: o ser humano, ele pode cortar aí a natureza para se alimentar, para atender certas necessidades de sobrevivência. Ao trabalhar a natureza, ao se trabalhar a natureza, há uma divisão social do trabalho. A partir do trabalho na natureza, os seres humanos se organizariam conforme suas necessidades materiais em torno de uma organização social do trabalho. E as classes se constituiriam, e as relações de produção se constituiriam dessa organização social do trabalho, né? E a partir dessa organização há interesses antagônicos e a formação de classes, né, que determinariam aí que a relação de produção determinaria, né? Na verdade, as forças produtivas determinam, né, as relações de produção, né? Então, dessa divisão social do trabalho, haveria aí o surgimento de classes sociais e uma oposição, como a gente mostrou ali no quadro, uma oposição entre classes antagônicas, né? O motor da história seria a oposição entre essas classes antagônicas. O servo e o senhor feudal, o escravo, né? e o senhor. O
proletariado e a burguesia viveriam num mundo dialético, né, de disputas de interesses, e que a partir dessas disputas de interesses que advêm de necessidades reais, né, de necessidades humanas, a história se moveria através dessa contradição, né, dessa disputa entre as classes, né, disputa de classes. Então é basicamente isso. Não há consenso. Não há um consenso. Há um conflito entre classes fundamental na teoria do Marx, né? E assim, a dialética, só voltando mais um pouquinho eu expliquei a infraestrutura e a superestrutura, né? A infraestrutura seriam as relações materiais de produção, uma relação material de produção, que é o modo de produção mesmo, né? Fabril, mercantil, enfim, a organização social do trabalho. E a superestrutura, que seria a visão que o ser humano tem, que esses indivíduos que estão divididos numa relação social, numa organização social do trabalho, a visão que eles têm de si próprio, a visão que eles têm do outro, a visão que eles têm da realidade, a construção jurídica, as relações interpessoais, enfim, os valores, tudo isso seria superestrutura. As ideias seriam parte da superestrutura, seriam os pássaros voando, que nascem das relações de produção e não ao contrário, né? Por isso que é materialismo. A dialética, como eu já falei, o contrário forma aquilo que ele contraria, e, enfim, vice-versa. A superestrutura e a infraestrutura. A questão da ideologia, o Marx vê aí a ideologia como uma falsa noção da realidade, que seria, na verdade, a visão dos interesses de um grupo hegemônico dominante, no caso do capitalismo, a burguesia. Seria o que é a ideologia para ele? A ideologia seria os interesses de classe, da classe dominante, sendo elevados a interesses gerais como certos. É uma falsa visão da realidade, advindo de um interesse de classe, né? de uma tutela dos interesses de uma classe hegemônica passada para todas as outras classes subalternas, como se fossem certas. Então, a propriedade privada, ela é um direito natural. Isso não é direito natural, né? Que nem na China, mas vira um direito natural, como se fosse passível de defesa, que todo mundo tem que respeitar, porque é o bem para todo mundo, não só para a burguesia. Então todo mundo defende o direito de propriedade por uma questão ideológica, uma questão de uma falsa visão da realidade, né? Que é justamente qual é a realidade? A exploração do capitalismo. Quer dizer, aquela ideia de consenso. A ideologia, ela pode ser traduzida muito na questão do consenso. O consenso é ideológico, não existe consenso. O consenso é imposto pela ideologia e pelo direito. O direito, ele é produto de uma superestrutura. Aí a gente vai entrar no Pachucanes. Mas antes disso, a ideologia seria os interesses de uma classe sendo generalizado para toda a sociedade como os interesses legítimos a serem defendidos, e toda uma verdade sobre a realidade que são geradas a partir desses interesses, né? Toda uma visão de realidade geradas a partir dos interesses de classe, de uma classe dominante,
né? E aí o consenso é um papel importantíssimo, né? O contrato social, o que é o contrato social? Uma imposição de consenso, todo mundo consensualmente foi lá e fez o contrato social, enfim, mas na verdade esse contrato social seria para o bem de todos, e a gente sabe que a lei ela é feita por interesses de certos grupos e não para o bem de todos. Então eu estou dando assim as bases do conflito e as bases do consenso, né? E bom, vamos dar uma parada agora, daqui a pouco a gente volta com